Olá pessoal deste canal Só para Meninas Cristão. Nós estamos dando início nessa tarde, neste dia, ao segundo vídeo do canal Só para Meninas Cristão, desses vídeos aí de estudos, de palavra, que tem por objetivo trazer resposta ao seu coração, sanar dúvidas, quebrar dúvidas, esclarecer dúvidas, melhor dizendo, a toda menina, toda jovem, a toda mulher jovem, das quais muitas das vezes dúvidas a qual surgem na nossa mente ou às vezes no nosso coração e a gente carrega por algum tempo aquela dúvida porque muitas das vezes nós não temos o esclarecimento ou algo não ficou tão bem esclarecido de forma que nós não conseguimos ter aquele pleno entendimento. Então esse é o objetivo, trazer esclarecimento às várias questões, às várias dúvidas e trazer para você um direcionamento altamente bíblico, pautado pela palavra do nosso Deus. Hoje nós estaremos falando acerca do tema jugo desigual, tá? Jugo desigual. É um assunto aí, quem vai dizer, achar até polêmico, mas nós vamos falar um pouco sobre isso e eu espero que o Senhor possa vir com resposta e trazer paz ao coração, ao teu coração, e o Espírito Santo possa falar entre nós. Primeiramente, vamos estar orando ao nosso Pai, pedindo que Ele esteja entre nós, nos direcionando no nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nesta tarde, ó Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Sabemos que o Senhor, ó Pai, tem nos guiado, tem nos orientado. O Senhor, meu Pai querido, tem estado conosco e até aqui Tu tens nos, ó Deus, nos ajudado. Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Pai, o Deus a quem cremos. Te pedimos que nesta hora o Senhor, ó Pai querido, nos perdoe, nos lave, nos purifique, ó Pai, de todo o pecado. E que o Teu Espírito possa falar, meu Pai, aos nossos corações. Que Tu possas trazer a paz, que Tu possas vir com resposta. Que todas nós possamos ser edificadas nessa tarde, para a glória, para a honra do Teu santo e poderoso nome, Espírito Santo. Espírito do Senhor, fica conosco, fale aos nossos corações, dirija-nos, Senhor, usa-me, Senhor, como instrumento nessa tarde, para ser um instrumento do Senhor aos corações das Tuas filhas e quem mais estiver assistindo, ó Pai, agora este vídeo. Que o Senhor fique conosco e fale conosco em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Então nós vamos falar sobre jugo desigual. Primeiramente, nós temos que entender o que é um jugo, né? Porque o tema é jugo desigual. Desigual, mais ou menos, você vai entender por desigualdade. Você vai entender por uma coisa que não está justa, está desnivelada, está desigual, certo? Então, o que é jugo? Jugo é uma peça, né? Era uma peça de madeira, você vai entender. O jugo, ele era uma peça de madeira, uma peça de madeira que une dois animais, geralmente uma parelha de bois, quer para puxar um arado ou uma carroça de madeira. Só pela carroça você vai entender. Creio que todo mundo aqui já viu uma carroça, quando vai geralmente 2 cavalos ou 2 burros ou 2 jumentos ali, né, que vai guiando a carroça. Então, aquele tronco que fica ali sobre o pescoço dos animais é justamente o jugo, né?
o jugo. Esse jugo vai fazer com que esses animais andem junto, né? E aquele tronco ali em cima deles, aquela madeira ali, vai fazer com que ninguém se solte, vai trazer segurança, vai fazer com que eles estejam nivelados para cumprir a função a qual eles foram, a qual eles estão ali para fazer, né? Trazendo para o lado espiritual, o jugo, nós podemos dizer que o jugo é um peso, é uma carga. O jugo é uma carga. O profeta Isaías, né, se eu não me engano, ele vai dizer que a unção, vai dizer da unção que despedaça o jugo. O que é esse jugo? Esse jugo, espiritualmente falando, seria uma carga a qual eu, você, possamos estar levando, a qual essa carga está sendo como um peso para nós e um peso desnecessário. Muitas pessoas estão caminham na vida com Cristo, estão com jugos sobre si. E é justamente sobre o jugo desigual, né, na questão de relacionamento, a qual nós vamos falar aqui hoje nessa tarde. Primeiramente, qual era o objetivo do jugo? Qual era o objetivo do jugo? Perdão. Qual era o objetivo do jugo? Quando os animais eram colocados ali, para eles andarem nivelados, objetivos tinham o objetivo desse jugo. E por que o jugo era colocado sobre eles? Primeiro, para trabalhar juntos. Para trabalhar juntos. Segundo, isso eu estou falando numa linguagem para os animais, certo? Para os animais. Aquele jugo tinha por objetivo fazer com que eles trabalhassem junto. Segundo, que eles dividissem o peso. O peso ficasse em proporções iguais para ambos, para que ninguém se sobrecarregasse. Peso dividido. Terceiro, dividir a resistência. O que é resistência? Resistência, possamos dizer que é uma capacidade de uma pessoa ir além da sua força, porque resistência ela é muito mais do que força física. Resistência começa na mente. Resistência é quando uma pessoa ela coloca uma força extra, uma força além do que ela poderia colocar. Então isso se chama resistência, ela está resistindo. Então era dividir essa resistência. Quarto, dividir o trabalho, né? Se eram dois, o trabalho que seria, vamos dizer, 100%, né? Ali a totalidade do trabalho. Esses 100% vão ser cumpridos em 50% do peso para um, 50% para outro, de modo que ninguém vai ficar desgastado. Quinto, multiplicar a força. Uma questão bem lógica, né? Se eu, vamos dizer, eu tenho 100% de força, mas eu tenho uma outra pessoa que está junto comigo para trabalhar na mesma função que eu, nós juntos vamos fazer a mesma coisa e vamos ter 200% de satisfação. Sexto, produzir o dobro de força. Porque você pode até cumprir, você pode até fazer, mas você não vai ser bem sucedido o quanto você se sairia bem, você mais um ao seu lado, multiplicando essa força, ou seja, a satisfação vai ser muito maior, né? E agora o que seria ao contrário disso, né? Eu falei de trabalhar juntos, dividir o peso, dividir a resistência, dividir o trabalho, multiplicar a força e produzir o dobro de força. Agora, ao contrário disso, né? Quando o jugo está
desigual. O que acontece quando o jugo está desigual? Quando ele está de uma forma injusta, vamos dizer assim. Quando está sobrecarregando, quando ele não está nivelado. Acontece o contrário. Ao invés de trabalhar junto, eu trabalho sozinho. Ao invés de dividir o peso vai duplicar esse peso sobre mim. Ao invés de dividir a resistência, eu vou ter resistência 2 vezes mais. Trabalhar por 2. Ao invés de dividir o trabalho, eu vou duplicar, acumular trabalho. Ao invés de multiplicar a força, eu vou usar uma extra força, porque eu vou ter a força que era para mim e a força que era para o meu companheiro. E ao invés de produzir o dobro da força, eu vou ter diminuição da força. Ou seja, se eu estou em um relacionamento a qual esse jugo é desigual, eu vou trabalhar 200% a mais. Eu vou ter 200% a mais, digamos assim, de trabalho. Agora, vamos propriamente dito. Vamos dizer para você no claro, bem claro para nós entendermos o que seria na prática. O que seria na prática esse jugo desigual? Vamos lá. Primeiro, o jugo de um cristão com um não cristão. Essa é a questão, a primeira. Vamos imaginar. Existe um relacionamento. Isso é só um exemplo. Que você é cristão e o seu companheiro não é cristão. Ok. Vamos lá as consequências disso. O seu pensamento, você que é uma pessoa espiritual, você vai estar lutando, combatendo todos os dias com alguém que é carnal. Você vai andar pelo espírito. Teu companheiro vai andar pela vontade da carne, até porque ele não é cristão. Então você não pode forçá-lo a uma coisa que ele não é. O espírito, o teu espírito, vai querer as coisas do alto. Teu companheiro vai querer as coisas da carne. Você vai querer ir a eventos, a cultos, a eventos em que está envolvido a igreja. Quando eu digo eventos, eu estou dizendo que às vezes não um culto, mas às vezes um trabalho em que a igreja organizou, algo em que a igreja organizou, em que não seja propriamente dito um culto, tá? Estou falando disso, mas algo em que a igreja está relacionada. Você vai querer se envolver, possa ser que ele não queira se envolver. Você vai querer ir andar por um caminho, ele vai querer pro outro. Talvez um culto de sábado pela noite, você vai estar envolvida com um culto jovem e você foi convidada para ir, você tem desejo, tua alma está ansiosa por estar lá. Teu companheiro de repente não vai estar lá, ou não vai querer ir, ou vai pedir que você vá sozinho, porque a vontade dele é de ir para uma pizzaria, é de ir para um lugar em que não seja culto, porque ele não é cristão. Então você vai estar trazendo para si, você vai trabalhar 2 vezes mais. Muitas das vezes você vai querer orar, você não vai poder chamá-lo para orar, porque muitas das vezes possa ser em que ele não vai estar ali para te acompanhar na oração. Porque, vê se você concorda comigo, já é difícil para nós que estamos nessa caminhada com Cristo. Temos que lutar diariamente contra a nossa vontade, contra o nosso eu. Você já está numa luta com si próprio. Além de você manter uma luta com si próprio, você vai ter que ter um trabalho dobrado para trazer essa pessoa para o caminho do Senhor. Aí você pode dizer assim para mim: mas eu posso salvá-lo. Você não sabe. Até porque é muito mais fácil um ímpio trazer no relacionamento, né, cristão, é mais fácil um ímpio trazer quem o cristão, vamos dizer assim, para o mundo, do que quem está na presença de Deus trazer quem está no mundo para cá. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceras aqui.
Então você vai estar trazendo para si um trabalho desnecessário. Depois eu vou ler aqui para você, deixa eu ver até se eu encontro aqui, um texto bíblico em que Paulo vai falar sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 12 a 15, o apóstolo Paulo ele ia ensinando, dando instrução à igreja de Corinto, falando sobre o jugo desigual. Olha a palavra de Paulo. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque um marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Mas tem algo mais interessante ainda que eu não coloquei aqui, eu estava meditando ontem, ainda nesse 1 Coríntios, capítulo 7, algo interessante que eu achei que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 7, versículo, vamos ver aqui, versículo 16, né, que era o versículo seguinte, após o versículo 15. Olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 16. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? O que Paulo está dizendo é, você não sabe. Você não sabe se vai salvar. É como você está arriscando. É como você estivesse jogando, né, vamos dizer assim, na sorte. Uma coisa que você não sabe. Então você vai estar se desgastando duplamente. No jugo desigual, você vai ter um trabalho por você para santificar a sua vida, e ainda você vai ter um outro trabalho ainda para trazer essa pessoa para a presença de Deus. Certa vez no trabalho, uma amiga, a qual eu estava começando a dar os meus passos na fé, e nós ali estávamos conversando, aquela sede, aquela vontade de falar de Deus, de Bíblia, e as nossas conversas ali, e ela falou algo interessante. E nós conversando sobre esse assunto, sobre jugo desigual, ela deu um seguinte exemplo, se eu não me engano, a qual o seu pastor havia dado, e ele disse o seguinte exemplo: imagine se você, jovem, está diante da porta do céu, e a porta é estreita, como vai dizer a palavra de Deus. Você está diante da porta, você chegou ao céu, está diante da porta estreita. Só que você está carregando uma mala. Essa mala representa o teu companheiro não cristão. Sendo a porta estreita, bem estreita, muito estreita, não dá para você entrar com a mala. Não dá para você entrar com a mala, de tão estreita que essa porta é. Isso é um exemplo que eu estou dizendo. Você teria que largar da mala, desse peso que você está carregando, e para você adentrar ao céu. Você está dizendo que meu companheiro é um peso? Não estou dizendo isso, entendo. Estou falando aqui sobre jugo. Estou falando para você de você se privar de levar pesos das quais são desnecessários. A questão de você entrar num relacionamento desigual é uma questão de escolha.
É uma questão de escolha sua. Mas, todavia, a palavra de Deus, ela sempre vai nos instruir. Ela sempre vai nos instruir. O que Paulo já falou aqui é de um casal que já está casado. Ou seja, você já está casado. Quando você veio a aceitar a Cristo, a se converter, você já estava nesse casamento, a qual, vamos supor, o seu parceiro ou sua parceira ele não é cristão, mas você veio a se converter. Você veio a entrar no caminho de Cristo. O que Paulo está dizendo é, se você já está casado, você não vai largar o seu cônjuge por causa disso, porque a situação é diferente. Você já estava casado, mas só que antes de você casar, você não havia aceitado a Cristo. Aí a questão é diferente. Mas você já sabendo, você já cristão e ainda não entrou, não casou ou ainda não está namorando, é melhor que você procure alguém que não possa ser um possível peso, um possível jugo para você. A Bíblia nunca vai obrigar ninguém a nada. A Bíblia, ela sempre vai nos orientar. A escolha para que lado nós vamos seguir é nossa, que isso fique bem claro. Não estou falando aqui para você largar ninguém, para você deixar ninguém. Estou apenas instruindo, dando uma orientação bíblica, baseada na palavra do Senhor. Nós já falamos de um jugo de um cristão com um não cristão. Agora vamos a um outro tipo de jugo. Crente com crente. Existe jugo crente com crente? Existe. Mas como assim? Aonde está o jugo? Eu acho que esse seria, na minha opinião, esse é o pior. Pior não. Esse é o pior, não seria a palavra o pior. Esse é o mais que entra muito assim, disfarçado e a gente nem percebe. Por quê? Porque muito se fala, né? Eu acabei de falar aqui e às vezes nós ouvimos por instrução de nosso pai, instrução de nossa mãe ou de amigos, de familiares, que se eu sou cristão eu tenho que procurar o quê? Alguém que seja cristão, alguém que não beba, alguém que não fume, né? Eu tenho que fugir disso e procurar alguém também cristão, certo? Certo. Porém, só o fato da pessoa ser cristão não quer dizer que você já fez uma escolha certa. Não quer dizer que você fez uma escolha certa. Porque nós não queremos ser hipócritas aqui. Não é porque a pessoa é cristã que ela é santificada, purificada. Se fosse por isso, né? Todos nós iríamos para o céu. Quero dizer assim, todos nós então seríamos lavados, remidos, né, do Senhor. Todos os cristãos seriam uma bênção, né? Quero até me expressar da forma correta. Mas a questão não é essa. Porque às vezes o varão é cristão, mas ele tem comportamentos ainda que não condiz com uma atitude do verdadeiro cristão, se é que você está me compreendendo. Vamos lá, vou dar um exemplo para você bem simples, muito simples. Exemplo, você é assembleiana e você está interessada, vamos dizer, em um varão de outra denominação, adventista, que fique bem claro, não estou falando contra denominação alguma. A questão não é essa, não estou falando sobre denominação alguma, estou te dando um exemplo. Se você é de uma denominação e você está provavelmente se interessando por uma pessoa de outra denominação, vai ficar difícil. Por que vai ficar difícil? Porque muitas das vezes o seu pensamento vai convergir com o pensamento dele. Exemplos. Vamos lá, exemplos. Por exemplo, o pensamento de um assembleiano, nós sabemos que nem sempre é o mesmo pensamento de um adventista. O pensamento de um assembleiano nem sempre vai com os pensamentos de um batista. Nem sempre vai com os pensamentos de alguém. Entenda o que eu estou querendo te falar. Como bem disse, não é questão de denominação, não, isso estou falando é questão de pensamentos. Até nós cristãos, às vezes da mesma denominação, temos pensamentos diferentes. Existe aquele que acredita
que nós vamos ser arrebatados. Eu já conheço cristãos, né, que não acreditam que a igreja vai ser arrebatada. Existem cristãos que acreditam em que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação. Tem uns que acreditam que a igreja não vai passar. Estou querendo dizer o quê? Você tem que, para você não trazer um peso sobre si, você tem que orar ao Senhor, que Ele vai te orientar. E certamente o Senhor vai colocar no teu caminho alguém que vai pensar os mesmos pensamentos que você. Alguém que vai ter o mesmo propósito que o seu, porque Deus une propósitos. Talvez você está orando a Deus, você quer um varão cristão, mas o teu propósito, um exemplo, o teu propósito é de servir a Deus na sua igreja local, cantando, orando, pregando ou servindo, o que for. Mas talvez o varão que você está interessado tem o propósito de ser missionário, pregar às nações, o que talvez não possa ser o seu propósito. Entende? Então vocês vão entrar em colisão. Deus, Ele sempre vai unir propósitos, sempre vai unir pessoas com o mesmo propósito. Você não pode ter um propósito e o teu parceiro, o teu companheiro, um propósito diferente, porque aí vocês vão estar trazendo isso para si, vocês vão trazendo algo desnecessário, vocês vão se desgastar por algo desnecessário que poderia ter sido evitado no começo. Entende? A questão do jugo desigual fala sobre isso. A questão do jugo desigual está falando sobre isso. Quando eu falei do jugo ali entre os animais, o jugo era para nivelar, para que um ficasse com tanto peso, o outro com peso demais, porque aquele animal, vamos dizer assim, vou te dar um exemplo bem simples. Se fosse um boi puxando uma carroça, teria que ser um outro boi, 2 bois. Se eu não me engano, lá em Deuteronômio, excelente versículo, ele vai dizer: não coloque o boi e o jumento sobre o jugo. Por quê? A estrutura de um animal, um jumento, é totalmente diferente de um boi. Um boi, ele tem suporte para suportar grande peso. Já o jumento, ele é fraco. Então, imagine você, um jumento e um boi debaixo do mesmo jugo. O jumento vai ficar sobrecarregado, porque vamos dizer que ele vai ficar assim, o jugo, e todo aquele peso vai descer sobre o jumento e o jumento vai sair ferido. Então, o objetivo desse vídeo de hoje é fazer com que você entenda que o Senhor fale ao teu coração. Que o Senhor, por meio dos meus lábios, por meio da sua palavra, eu sou apenas um instrumento, o canal onde a água passa do Senhor. Mas quem está te instruindo, quem está falando ao seu coração, quem tem que falar ao teu coração não sou eu, tem que ser o Espírito do Senhor. Porque se o Senhor não falar, se o Espírito do Senhor não falar, eu não estarei sendo nada. Estarei sendo meramente uma voz, somente uma voz. Mas eu não quero que seja a minha voz, quero que seja a voz do Senhor. Então eu estou te dando orientações bíblicas, orientação na palavra do Senhor. Então que você entenda, para você não correr corridas, como diz o pastor Dave, que você não corra corridas das quais for uma corrida desnecessária, para você não sofrer coisas que você poderia ter evitado. Não estou estimulando ninguém a largar ou deixar ninguém, eu só estou te instruindo. Agora quem vai decidir, quem vai escolher, quem vai pedir a orientação ao Senhor, vai pedir sinais ao Senhor. No outro vídeo eu falei que como eu posso saber se o meu namoro é de Deus ou não? Deus vai te dar sinais, meu querido, minha querida. Deus vai te dar sinais. Só que Deus não vai vir aqui na terra e não vai decidir nada por mim. Eu
que mediante aos sinais, mediante ao que Deus está falando comigo, está falando contigo, eu vou tomar a atitude. E Deus honra atitudes, Deus honra escolhas. Se você sabe do que é certo e você escolheu tomar a atitude certa, Deus vai te honrar. No outro vídeo sobre relacionamento, eu falei que Deus não existe uma pessoa certa, como de fato não creio que existe uma pessoa específica que nasceu especificamente para mim. Não, eu sou a pessoa certa, eu me torno a pessoa certa, eu me adapto à pessoa certa. Porque hoje em dia se criou uma mentira do homem e da mulher romantizado, do homem e da mulher ideal, daquele conto de fadas, e isso não existe, minha querida. Existe o homem e a mulher que fazem de tudo para o relacionamento dar certo. Então você faz-se ser a mulher certa e ele faz-se ser o homem certo. E juntos Deus vai honrar essa união, Deus vai honrar esse esforço. Talvez você esteja num relacionamento de um jugo desigual e você não sabe mais o que fazer. Não sabe o problema, você está gerando problemas e não sabe de onde vem. Talvez Deus está falando contigo agora, nessa tarde. Então tome atitudes pautadas pela palavra do Senhor e Deus honrará a sua escolha. Vá pela palavra do Senhor. Quais são os sinais que Deus tem te dado? Vou usar um pouco, vou pegar uma brecha do vídeo anterior. Eu já estou partindo para o final. Quais são os sinais que Deus tem te dado? Deus está falando contigo? Deus falou contigo no vídeo anterior? Se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo passado, que este vai servir como complementação também. Deus está te dando sinais? Alguma coisa não está indo bem? Deus está te sinalizando. Agora Ele não vai vir e tomar atitude por você. Você é que tem que tomar a atitude. Ore. Antes de tudo, ore ao Senhor. Peça orientação ao Senhor na palavra. Quer saber mais acerca de algo? Comente aqui, escreva qual é a sua dúvida. Vamos falar sobre, o Senhor vai falar ao teu coração. Eu espero que o Senhor tenha falado ao coração de cada um nessa tarde. E aceito desde já sugestões para o próximo vídeo na quinta-feira, em nome de Jesus. Que o Senhor fique contigo, te acompanhe, te faça companhia nessa tarde, nesse dia, em nome de Jesus.